E aí, meu povo, tudo bem? Comigo tá tudo muito bom, espero que com vocês também, né? Dar aqui meu boa tarde para todo mundo que tá deixando aqui o boa tarde e o aí Alex aqui no canto, nosso chat. E aí, galera, hoje a gente vai, como já combinado anteriormente, né? Nós vamos continuar o nosso conteúdo. Boa tarde, todo mundo aí que tá chegando. Nós vamos continuar o nosso assunto ainda sobre as estruturas internas do nosso planeta. E aí, como na segunda-feira alguém até tocou no assunto sobre as teorias, eu resolvi preparar um material sobre as teorias que explicam, né, a formação do nosso planeta. E enquanto isso, deixa eu só mudar isso aqui, porque me dói na vista, mano. Ó. Essa parada aqui, peraí, eu vou subir ela para cá. Pronto, a partir de agora o QR Codezinho é do material que eu vou usar hoje, então vocês podem já baixar, tá bom? Tá, o QR Code de outra sala, já mudei. E eu vou mudar também esse nome aqui, pô, porque ainda está com a galera do nono ano e eu não gosto disso. Vou mudar aqui ao vivaço mesmo, né? Não é fase do capitalismo, as teorias de formação do planeta, teorias de formação do planeta Terra. Quem sabe faz ao vivo, brother. Não é brincadeira não. Pronto, foi. Aí eu só aumento aqui um pouquinho. E é nóis, estamos juntos. Pronto, certo? Então, galera, nós vamos dar continuidade no nosso assunto, né, sobre essa formação do planeta Terra. Não esqueçam de registrar aí a frequência de vocês, com o nome dos gatinhos e das gatinhas, com os seus devidos números. Não saiam da live, viu, bando de teimoso. Tem gente que liga aí e vai fazer outras coisas, né? Comer farinha amarela com café, e outras coisas mais que não tem nada a ver, tá bom? Então fica aí que eu vou só fazer a mudança da tela para a gente vir para o nosso conteúdo, tá certo? Pronto, eu aqui de volta. Esse não é o material de vocês. Perdão, vocês sabem que isso sempre acontece. Vai demorar até eu chegar lá, mas nós chegaremos. Pronto, é esse aqui, ó. Tá, galera? Esse é o materialzinho que eu preparei para a gente conversar hoje. Eu aproveitei algumas imagens aí aleatórias de livros que eu tenho, tá? Mas a parte de texto eu dediquei mesmo ao resumo, né? Só um detalhe importante de ser destacado aí é que nesse material de vocês, pelo menos até onde eu tenho, né, a parte de material que eu tenho aqui, eu não encontrei uma fala sobre as outras teorias. Ele só fala mais especificamente sobre a teoria da deriva continental. Perdão, estou com um pouquinho de sono, é verdade. E ele fala também sobre a teoria da tectônica de placas, mas ele fala assim meio que superficial. Ele passa a ideia da teoria, mas ele não especifica que aquilo é a teoria da tectônica de placas. Se ele especifica, me perdoe, mas eu não vi, tá? Eu fiz uma leitura aí do material que eu tenho, mas eu não cheguei a ver, mas de boa, vai dar aqui para a gente bater um papo sobre isso, tá? Então, aquele que é o QR Code lá do início é exatamente desse material aqui que eu fiz para vocês, tá bom? Então, qual é a história, galera? Ó, vamos situar aqui. Qualquer dúvida depois, vocês vão deixando aí no chat que eu dou uma lidazinha, tá? Se quiser fazer a pergunta durante a explicação, pode fazer, mas eu só vou explicar ao final. Então, o que acontece, galera? Assim, a gente começou falando sobre a estrutura do nosso planeta, né? A gente falou que esse nosso planeta, ele pode ser, digamos, dividido por camadas, dependendo também dos elementos que nós consideramos. Quando nós consideramos elementos químicos, as propriedades químicas, ele é dividido em crosta terrestre, em manto superior e inferior e núcleo externo e interno.
Existe um outro modelo de análise que é em cima das propriedades físicas, né, que leva em consideração a textura desse material. Então, nesse caso, nós teríamos a litosfera, que seria a camada sólida, mais abaixo a astenosfera, que seria uma camada, digamos assim, mais pastosa, né? Nós teríamos a mesosfera, que seria já mais líquida, mas muito densa, e nós teríamos a endosfera, que seria basicamente ali a parte do núcleo. Depois a gente foi falar sobre os tipos de rochas, né? A gente fez uma fala rápida sobre os minerais, que basicamente compõem essas rochas. A gente viu os 3 grupos de rochas, magmáticas, sedimentares e metamórficas. E posteriormente a gente fez um estudo sobre as estruturas geológicas, já que essas estruturas geológicas elas são resultado da aglomeração dessas rochas, né? Então, um amontoado de rocha magmática forma um escudo cristalino. Um amontoado de rocha sedimentar forma uma bacia sedimentar. E nas áreas onde há o tectonismo, né, tanto nas áreas de bordas ou entre placas tectônicas, nós encontramos os dobramentos modernos. E aí nós fizemos um paralelo com a realidade do Brasil. O Brasil possui, em uma menor quantidade, escudos cristalinos, em uma maior quantidade, bacias sedimentares, porém, escudos cristalinos, eles são inexistentes no nosso território. Escudos cristalinos não, os dobramentos modernos. Mas nós temos cerca de 1 a 2% do território a presença de dobramentos antigos, em um período em que em nosso território nós tínhamos sim, tanto movimentação tectônica, como também atividade vulcânica, como alguém, que eu não lembro agora, fez uma pergunta sobre isso na aula passada, tá bom? Hoje nós vamos pegar essa fala, né, para conhecer um pouco sobre as teorias, numa visão científica, que comprovam ou que tentam explicar a origem do nosso planeta. Esse é um ponto importante, tá, galera? Geralmente em sala eu gosto muito de falar para os meninos que não é uma discussão em cima daquilo que eu acredito ou que eu deixo de acreditar. Então não é uma discussão, professor, eu acredito na Bíblia. Você pode acreditar na Bíblia, você pode acreditar na ciência. O que você tem que levar em consideração é que quando chega numa prova de Enem ou de vestibular, você não vai encontrar uma pergunta bíblica. Quanto tempo Deus fez o mundo, quanto que ele descansou. Ou seja, você não vai encontrar esse contexto. Você vai encontrar um contexto científico. Daí a necessidade de você deixar um pouco de lado o que acredita e conhecer a explicação científica para esses fatos, tá bom? E aí a gente começa falando sobre a teoria do Big Bang. Eu fiz um resumo, galera, em cima daquilo que é mais importante da gente considerar, tá bom? Essa aqui seria a nossa primeira teoria, a teoria do Big Bang, pois ela é utilizada pela ciência para explicar, né, não só a formação do universo, mas também como a formação dos planetas, especificamente do nosso planeta Terra, tá bom? Então, o que é que nós temos que entender? Ó? Se você conseguir focar um pouco nessa figura aqui, tá? Onde eu estou, vou fazer aqui uma pequena borda vermelha, ó, tá? Então, se você conseguir focar nela aqui, você vai perceber, ó, lá nesse pontinho aqui, bem no final, abaixo de gás, seria basicamente o que para a ciência chama de um único corpo celeste. Ou seja, esse único corpo celeste, como eu coloquei no primeiro ponto, ele era formado basicamente por poeira e gás. Tá? Então havia essa concentração de poeira e gás. Esse único corpo celeste ele teria passado ao longo do tempo por uma variação de temperatura, tá? E essa variação de temperatura ocasionou a explosão desse único corpo. Então, tudo que nós chamamos hoje de universo, planetas, estrelas que nós conhecemos, é exatamente fragmentos da explosão desse único corpo. Como vocês podem observar aí na figura. Lá no pontinho lá embaixo do G de gás, ele era um único ponto,
e aí ele vai começar a expandir devido à explosão. Essa explosão ela continua expandindo esses fragmentos até você chegar no formato hoje aí, como a gente conhece, né? Mas aqui já chegando fora da figura, tá? Então seria mais ou menos esse o processo que para a ciência, tá, teria formado o universo. Então a gente não precisa esmiuçar mais do que isso. Basicamente o que você precisa entender é essa lógica, tá? Então, ainda hoje existem indícios fortes de que os astros, por exemplo, a Lua, anualmente ela se distancia do nosso planeta quase 2 centímetros. Então, é resultado ainda dessa expansão, tá? Quando eu gosto sempre de usar esse exemplo, se tu pegar um prato de vidro na tua casa e tu soltar ele no chão, quando ele quebrar, os pedaços vão voar para toda parte. Seria mais ou menos essa lógica. Tá? Então, esses fragmentos saindo, né, do local ali do epicentro do choque do prato com o chão, seria o que a gente vive hoje no planeta. A rotação dos planetas e desses astros é exatamente uma consequência dessa explosão, né? Então é mais ou menos por aí. É claro que se a gente fosse estudar especificamente a teoria, existiria uma série de argumentos que a gente iria apresentar aqui. Mas nesse momento é isso que importa, tá? E o universo ele teria vindo da explosão de um único corpo celeste, composto por gás e poeira, como eu coloquei aqui no primeiro tópico, tá? Essa explosão ela foi ocasionada devido à variação de temperatura que esse corpo sofria. Aí ele vai explodir, daí o nome da teoria, Big Bang. Bom, e os fragmentos, numa fase que ele chama de poeira cósmica, é o que teria formado o que hoje nós conhecemos como as estrelas, os astros, o planeta, inclusive o nosso. Em relação à Terra, para o Big Bang, né, a Terra ela teria se formado em 2 etapas. Como também vocês podem observar aqui, ó, indo lá de trás até chegar no modelo atual. Primeiro teria formado o nosso núcleo, a partir da concentração dos minerais e dos elementos pesados, né? Eles, à medida que foram colidindo, eles foram formando o núcleo. E os elementos mais leves formaram a crosta terrestre, que é essa parte de rocha que nós nos encontramos sobre, tá bom? Então seria assim, de uma forma resumida, aquilo que interessa para a gente da geografia, o início não só do universo, como também do nosso planeta, que é aí justificado cientificamente pela teoria do Big Bang, tá? Após essa formação inicial do nosso planeta aqui, ó, dessa figura, nós vamos chegar na teoria da deriva continental. Basicamente, ela é uma sequência da teoria do Big Bang, tá bom? Tá certo? Então, o que é que nós temos que destacar na deriva continental? Na deriva continental, nós vamos ter que destacar o cara responsável pela teoria, que foi o Alfred Wegener. Bom, ele é um cientista alemão, né, que vai se dedicar a esses estudos, pesquisar evidências e justificasse que comprovasse esse modelo de formação apresentado pelo Big Bang. E aí o foco dessa teoria é a formação do continente único, né? E como a gente bem sabe, ele chamava de Pangeia. Então, segundo Wegener, na sua teoria da deriva continental, o nosso planeta inicialmente era formado por um único continente, que ele chamou de Pangeia, tá? E banhado por um único oceano, que ele vai chamar de Pantalassa. São nomes, por exemplo, Pangeia vem do grego todas as terras e Pantalassa vem do grego todas as águas, tá bom? Resumidamente. Eu até peguei, galera, ó, essa sequência aqui, que basicamente, pelo menos para mim, aqui não está dando para ver, mas quando você for olhar o material em si, dá para você ver direitinho aqui essa evolução, tá? Apresentada aí pela teoria do Wegener, tá bom? Então, quando você pegar o material, você vai conseguir ver legal. Segundo essa teoria, a Pangeia, né, esse único continente, ele teria quebrado e ele teria se separado até chegar ao momento que nós conhecemos hoje, tá?
Então é claro que esse é um processo lento, é um processo que existem várias outras etapas. Ô, gente, perdão. Cara, eu não consegui dormir meu dia, eu tive todas as aulas, aí eu fico desse jeito. Me desculpe, tá? Se eu abrir aqui a boca outras vezes é porque realmente esse ventiladorzinho aqui atrás tá me chamando para dormir. Mas de boa. Em casa é assim, né, pô? Em casa é assim. Se vocês quisessem cochilar aí, pô, botava um despertador, em 20 minutos dava para dormir. O gordinho aqui, infelizmente, não vai dar, né? Então ele teria quebrado, se separado, ó, inicialmente formando dois outros continentes, né? Que aqui nas figuras, que seria a minha ideia, né, seria mostrar, mas vocês vão ver. Que seria a parte norte, que ele vai chamar de Gondwana, né? E o outro agora eu esqueci, acredita? Mano do céu, não posso. Alguma coisa da Ásia. E a Laurásia. Gente, pelo amor de Deus, será o sono? Tá? Então a Laurásia, que seria a parte norte, assim, você tenta lembrar como eu fiz agora, porque seria mais ou menos o território da América do Norte, da Europa e da Ásia, e o Gondwana, que representaria aí a América Central, Sul, África e Oceania. Seria mais ou menos isso, né? E aí, a passar do tempo, essas terras elas continuam se separando, se dividindo. Nós vamos ter uma etapa onde uma parte da África se desprende e vai até a Ásia para formar a Índia. E aí é tanto que o choque desse pedaço da África com a Ásia é o que forma o Monte Everest, né? Lá o Himalaia, né? Que é a cadeia de montanhas mais altas que existe no planeta. Tá? Então seria exatamente desse resultado. E aí ele continua se separando, até chegar ao formato que nós conhecemos hoje. Tá? Então, o que a gente precisa destacar aí, principalmente, são esses dois pontos. A Pangeia, um único continente, que teria quebrado e se separado, formando o Laurásia ao norte, o Gondwana ao sul, e eles vão continuar se separando até formar o modelo que nós conhecemos hoje. Tá bom? Existem também dois pontos que vocês precisam considerar, que são os indícios usados pelo Verne para justificar que isso teria acontecido. Tá bom? Um deles é o encaixe perfeito, ou quase perfeito, eu coloquei até aqui o quase, né? O encaixe quase perfeito das áreas de bordas. Então, se você pegar aí, por exemplo, o mapa do Brasil e levar de encontro a África, você vai perceber que há um encaixe ali, basicamente, dessas áreas, como se fosse um quebra-cabeça, e também a semelhança entre as espécies, tanto animais como vegetais. Houve um estudo principalmente de fósseis antigos, né, dessas áreas de bordas, e eles apresentam algumas semelhanças, como o tipo de espécies e também a idade, né, que essas espécies, esses fósseis apresentaram. Bom, então essa seria o que nós chamamos de deriva continental. Tá? Os pontos principais, pelo menos no meu modo de ver, que vocês precisam considerar são exatamente esses. Aí tem um detalhe, galera, que eu acabei não colocando aqui, mas vale a pena vocês darem um pouco de atenção. Um pouco não, muita atenção. É que essa teoria do Wegener, ela vai ficar um pouco desacreditada, porque o Wegener ele não consegue apresentar o que teria causado essa quebra e essa separação da Pangeia. Então isso, de certa forma, pega um pouco mal para o Wegener. Tá? Então ele justifica o fato da quebra e da separação da Pangeia, mas nessa teoria da deriva continental, ele não consegue apresentar o que teria causado essa quebra e essa separação, tá bom? Então, essa quebra, ou o motivo da quebra e da separação, ela vai aparecer só nessa outra teoria aqui, que também vai ter uma grande contribuição dos estudos e pesquisas do Wegener, mas que vai ficar mais, digamos assim, os créditos, né, ficaram mais sobre a tutela do Henry Hess. Tem um outro cara também chamado Jason Morgan, que também participa, mas a gente costuma atrelar aí principalmente o Henry Hess. Tá?
Então, essa teoria da tectônica de placas, ela é a teoria que vai apresentar o que teria causado a quebra e a separação. E aí eu coloquei aqui, ó, que as transformações da crosta, ou seja, a quebra e a separação da Pangeia, teria sido ocasionado, tá, pelo movimento, ó, executado no interior do nosso planeta pelas famosas placas tectônicas. Ou seja, o interior do nosso planeta ele é constituído de imensas placas rochosas, chamadas de placas tectônicas, e que essas placas elas se movimentam no interior do planeta. E aí vai ser exatamente os diferentes movimentos executados por essas placas que teriam ocasionado a quebra e a separação da Pangeia. Tá? E aí, ó, a gente destacar a presença da astenosfera, né? Que é uma fina camada de magma que basicamente dá a possibilidade, né, dá condições para que essas placas elas se movimentem e executem, né, os famosos movimentos convergentes, divergentes e conservantes, que também podem ser chamados de transformantes e vários outros. Tá bom? Então eu até coloquei aqui, ó, eu vou falar sobre eles, né? Essas duas imagens de cima são exemplos, né, do relevo após ou sobre a influência de movimentos convergentes, aqui de movimentos divergentes, que é essa figura aqui, ó, tá? E essa aqui, desse lado, dos movimentos conservativos ou conservantes ou transformantes. Bom, você pode encontrar vários nomes para eles, certo? Então seriam aqui os resultados desses movimentos que a gente vai falar mais embaixo. Então, essas placas tectônicas, elas vão executar 3 tipos de movimentos. Tá? No livro de vocês também vão encontrar isso. Mais na frente eu vou falar mais especificamente sobre um outro fenômeno das... Agora faltou, não vou querer lembrar, porque senão eu vou acabar atrasando aqui. Mas que vamos voltar a essa discussão. Só que lembre, essa aula de hoje é para falar sobre as teorias específicas, tá bom? Então vamos lá. As placas, elas executam 3 tipos de movimento. O primeiro é esse movimento aqui, que nós chamamos de movimento... deixa eu ver se eu pintar, dá para vocês verem a figura. Cara, não dá e eu não sei voltar. Perdeu o playboy, tá bom? Mas se você observar depois aí na sua figurinha, as setinhas elas estão indo na mesma direção uma da outra, tá bom? Então o que acontece aqui, ó? Eu vou fazer assim, pronto. Não invoquei agora, sou invocado mesmo. Não invoquei não, fiz errado. Vocês estão vendo tudo isso, né, galera? Pronto, era isso aqui que eu queria. Aí eu não risco mais, mas aí dá pra gente dar um zoom aqui, ó. Pronto. Opa. Pronto, ó. Tá vendo aqui? Ó, onde está a mãozinha, porque aí não vai dar para me riscar, tá? Então, ó, aqui, galera, vocês vão ver as setinhas indo na mesma direção que a outra. Então, nesse caso, nós teremos um movimento onde as placas elas se movem na mesma direção, no mesmo sentido, tá? E aí nós vamos chamar ele de um movimento de choque, que é o chamado movimento convergente, está aqui em cima, ó. Então, essa cadeia de montanhas, que é o Himalaia, tá? E essa outra cadeia de montanhas aqui que fica no Chile, Cordilheira dos Andes. Se eu não me engano, é Cordilheira dos Andes. Não está dando para me ler, mas tudo bem. Se não for, continua sendo uma cadeia de montanhas, né? Então, esses dois modelos de relevo, eles são exatamente resultado de um movimento convergente, onde as placas elas vão na mesma direção, e elas vão ocasionar um movimento de choque, de colisão. Então elas pegam as rochas interiores e jogam para a superfície, formando esse modelo de relevo, certo? Então aí nós temos os convergentes. O outro tipo, mais aqui embaixo, ó, que é a mãozinha passando, são os movimentos divergentes. Ou seja, você percebe que uma seta está indo para um lado, a outra para o outro. Ela é um movimento de separação. Ou seja, as placas elas se movimentam em um sentido diferente, tá?
E aí nós teremos como resultado, ó, esse modelo aqui de relevo. Ó. Você percebe que há falhas, né? Que há rachaduras. Na verdade, gente, perdão, é esse aqui que é o divergente. Ó. Eu fiz foi trocar, tá bom? É esse aqui. Ó. Esse aqui que é o divergente, onde ele ocasiona fendas. Ó. Você observa aqui que essa fenda, tá? Que ela basicamente é resultado da separação das placas. Isso não quer dizer que bem aqui embaixo nós temos uma placa. Não, ela pode estar um pouco mais distante, mas devido a essa separação, ela causa essas fissuras, essas rachaduras na superfície. Esse aqui do lado, ó, você depois corrige aí, esse aqui é movimento transcorrente, conservativo ou transformante, que é esse outro modelo aqui de movimento, tá? Onde uma placa ela faz movimentos que nós chamamos verticais, né? Eles são verticais. Então, ou ela vai mais para baixo ou para cima, ou para baixo ou para cima. Seria mais ou menos essa a lógica aí do movimento. São os de atrito. E ela acaba tipo moendo aqui, ó, como você observa, né? Ela tanto causa pequenas elevações, como também causa rachaduras, né, na superfície onde esse movimento acontece, tá bom? Então é assim que nós vamos... Agora eu queria sair da mãozinha, eu não sei. Vamos ver, eu descobri do nada. Pô, descobri de novo. Ó, gordinha inteligente. Tá bom, galera? Então era isso, ó. Os movimentos convergentes, quando as placas se movem na mesma direção e causam esse modelo aqui de relevo, tá? Os movimentos divergentes, quando elas se separam, ela causa esse modelo aqui. E o movimento transcorrente ou conservativo ou transformante, quando ela causa esse outro tipo aqui, tá? Então seria sobre isso que a gente precisava falar sobre hoje, o tema de hoje, né? Sobre as 3 teorias que explicam o processo não só de formação, mas também de formação e transformação do nosso relevo, tá bom? Beleza? Caso tenha alguma dúvida, vamos lá para a gente tirar essa dúvida agora, tá? Cuida. Vou voltar aqui para a minha telinha, que ainda não é essa. Vou aumentar aqui. Pronto. Falou que não dá para ver. Não, essa setinha dá não. Poxa, que pai. Então, galera, antes disso, né? Se caso aparecer alguma pergunta aí, ó. Vocês sempre entendem tudo, né, cara? Ou é o professor que é muito bom, ou vocês são inteligentes demais. Um dia ainda eu vou descobrir isso.